Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram é como aprender Data Science. E é uma pergunta que faz sentido, e eu lembro muito bem quando eu comecei a quantidade de obstáculos, as dificuldades, por não encontrar curso, e mesmo depois quando eu encontrava curso, eu ia fazer algum projeto prático, alguma coisa do mundo real e não saía nada. Então aquela sensação de que tudo que eu aprendi foi muito amarrado, foi totalmente preso dentro daquela situação, né? Aquelas situações ideais, perfeitas, não realistas. Então o que aconteceu? O meu blog ele começou a crescer bastante assim em questão de tráfego. Eu quis conhecer um pouco mais do perfil das pessoas que visitavam ele. E eu mandei um questionário por e-mail assim, fazendo algumas perguntas do tipo: o que você espera de um curso de Data Science? Qual que são os maiores obstáculos, as dificuldades esperadas? Qual que é o seu objetivo profissional? E foi muito bacana, muito mais gente do que eu estava esperando respondeu isso. Isso acabou, poxa, eu vou criar um artigo também para ajudar, para não ficar só com a gente, para divulgar um pouco. Então, se você ainda não conhece o meu site, o sigmoidal.ai é um blog que eu falo bastante sobre Data Science, Machine Learning, Deep Learning, tentando trazer sempre artigo e tutorial de altíssima qualidade, alguma coisa menos... porque todo canto a gente vê sempre o mesmo conteúdo, todo mundo meio que replicando. E aqui eu realmente tento trazer coisas inovadoras, coisas diferentes para você, tranquilo? E esse último artigo agora que eu escrevi hoje, faz algumas horas, só saiu do forno, diz isso, como aprender Data Science. E um pouco da minha história, eu tive que aprender Data Science do zero em 2015, quando eu fui aprovado no mestrado. O que acontece? Eu ia ter que implementar métodos, otimização, tudo mais, e o orientador já falou, não, tem que aprender R, Python, MATLAB, e eu parti pro Python. Só que eu falo, hoje eu entendo até olhando as respostas do que as pessoas mandaram, a frustração que é no começo você, poxa, porque você não tem um guia, você não tem alguém te falando, poxa, esse é o caminho das pedras, é por aqui que você vai. O que acontece? Os livros são todos divididos por capítulos, totalmente isolados, não se comunicam com nada, e os cursos, pô, eu fiz curso pra caramba, cara, de todos os preços, seja da Udacity de mais de 1.500, 1.700 reais, comprando o livro do PyImage Search, livros de os 3 volumes de Deep Learning por $700. Então, assim, eu invisto bastante em educação. Mas, em geral, o que eu vejo do curso é que eles não têm depois aquilo, cara, tu não consegue, na maioria deles, aplicar para a situação da vida real. E isso foi uma coisa que eu notei, até coloquei aqui no artigo, não saber por onde começar a estudar Data Science. E é uma dificuldade. É o que eu falei. E aqui eu coloquei no artigo, o link está embaixo aqui da descrição, algumas pessoas falando. O que acontece? Muita informação disponível de maneira dispersa, não sei por onde começar, na internet tem muita informação, falta tempo, não tem uma trilha de aprendizado. E cara, eu posso falar para você, eu não tenho background de programação por parte da graduação, da faculdade. Não tive nenhuma matéria tipo lógica de programação, algoritmo. Eu tive que aprender, quando eu fui aprender Python, na raça, do zero. Então eu entendo cada comentário que o pessoal botou. Putz, eu falei, caraca, tô me vendo lá em 2015, há 4, 5 anos atrás quase. E eu me identifiquei com todos eles. E eu vi que a situação não mudou. Então essa eu acho que é a principal dificuldade, a pessoa conseguir achar um curso. Uma outra coisa que as pessoas falam de dificuldades é a falta de tempo. Por quê? A maior parte das pessoas ou vai estar fazendo cursos nos horários livres, vai estar fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, ou é o tempo com a família, o cara ou tem o marido, ou tem a esposa, tem filho, isso tudo toma tempo. E a maioria dos cursos, eu também falo, eles não são otimizados para você ganhar tempo. A coisa que mais me desestimulava era quando eu comprava um curso, às vezes ele chegava, beleza, 9 horas, vou trabalhar um pouco nele. Aula 1, como instalar não sei o que, beleza. Aula 2, como instalar o PIP, pacote, Conda, tranquilo. Aula 3, como fazer um ambiente virtual. Cara, tu gasta 4 horas e você não fez nada do código. Chega a hora de você dormir e você só preparou o ambiente. E assim, hoje eu vejo como solução, e eu coloquei aqui, usar o Google Colab. Se você está começando qualquer coisa, foca logo na prática, foca no código. Um dia depois você prepara, deixa um ambiente prontinho. Mas o Google Colab, se você clica ali, o que ele é? Basicamente ele é um ambiente que roda na nuvem. E eu já tenho as principais bibliotecas de tudo instalado. Então aqui eu consigo executar alguns notebooks no Jupyter. Por exemplo, se eu der um Shift Enter, a primeira célula ele vai demorar um pouco para rodar, tranquilo? Mas você vai ver aqui, é que nem se eu estivesse rodando o Jupyter Notebook
na minha própria máquina. Se eu der um print, hello, só aqui, o que vai acontecer? Shift Enter e ele vai me retornar o hello. Então, cara, eu acessei, eu posso criar um notebook do nada, do zero, por exemplo, aqui em Python 3, e colocar o código que eu quiser, eu consigo baixar arquivo, trabalhar com CSV, putz, e melhor de tudo, eu tenho tudo já instalado por padrão, por default, então eu não preciso ficar naquela de trabalhar meus pacotes. Tá tudo aqui, ó, beleza? Então essa é uma dica para você otimizar tempo. Outra coisa é você focar em exemplos práticos e problemas reais. Por quê? Teoria é bacana, pô, eu gosto de estudar pra caramba, mas o equilíbrio é importante, cara. É tipo música, vai aprender a tocar violão, você não vai gastar horas, anos da sua vida só na teoria, harmônica, escala. Não, pô, tu tá tocando. Desde a primeira aula você vai tocar. E a teoria, ela anda em paralelo conforme a necessidade, conforme seus skills eles também vão evoluindo. Então, essa é uma dica que eu dou. Aqui eu levantei uma Cloud Word das respostas que as pessoas falaram. O que um curso deve ter? E aqui a gente consegue ver, ó, tem que ter prática, tem que ter exemplos reais, projetos. E eu falo, é a mesma dificuldade que eu tive em 2015. A maioria é aqueles exemplos bobos ou que vão ficar num arquivo salvo, num diretório, no seu computador e nunca mais vai ser usado. Cara, projeto tem que virar portfólio. Você fez alguma coisa na hora, GitHub, blog, Medium, até que seja um post no LinkedIn. Só isso, mas assim, se você está fazendo algum curso, lendo algum livro e ele não está virando uma coisa prática, palpável, que você pode usar para melhorar o seu branding, o seu personal branding, a sua marca, te divulgar, cara, não é legal. E aqui algumas dicas, então, falando por onde você começa a estudar Data Science. Isso é uma recomendação pessoal minha. Se você está saindo do zero, não sabe Python, esse curso da EDX foi o primeiro que eu fiz na vida, Introdução às Ciências da Computação, do MIT, de graça, 100%, se você quiser um certificado você paga, R$308. Mas eu gosto dele porque o enfoque dele não é aquela coisa boba, vamos construir uma locadora de DVD, aqueles exemplos de livro, né? Aqui não, é um enfoque acadêmico, você vai aprender a trabalhar a estrutura de dados, alguma coisa, vai aprender algoritmo guloso, de otimização, coisa e tal, assim como eu recomendo, estão todos os links na descrição, eu vou colocar aqui. Mas esse livro aqui, Introdução à Ciência da Computação e Programação usando Python, que é o desse curso com os autores do curso. Professor Gutak, ou Gutak, não sei a pronúncia, R$111 para o Kindle. Pô, se conseguir comprar físico usado em algum canto, eu recomendo. E agora, você sabe Python, você quer começar Data Science especificamente? Primeira coisa que eu te recomendo, se você é o primeiro contato, esse livro. Por que Data Science do zero? Cara, esse livro ele pega a teoria que tem por trás, assim, estatística, probabilidade, álgebra linear, otimização, o gradient descent, o algoritmo, ele entra em machine learning, redes neurais, só que é tudo na raça. Então, assim, é aplicado, cara. Você vai criar suas funções, seus códigos, tudo mais, para cada conceito. Então, para quem está entrando na área, eu acho legal porque é teoria conforme a necessidade, que é o que eu prego exatamente ali. E, por fim, cara, você fez aqui, sem perder tempo, sem mais livro, vamos pegar direto o Kaggle. Quem não conhece o Kaggle é um site de desafios online e aqui a gente pode ver competições. Você vai escolher uma competição básica ou o Titanic ou essa daqui de previsão de preços de casas e você vai fazer o quê? Para o seu primeiro desafio, tá vendo uma aba que tem aqui, Notebook? Para cada desafio você vai ter uma dessas. E eu vou escolher um normalmente bem comentado ou um bem votado. E é esse daqui, ó. Olha que legal, vamos clicar nele, é um notebook em Python que tá bombando e olha só que bacana, cara, para quem tá começando, é mão na massa, logo, prática, prática, prática. Isso daqui é um notebook em Jupyter, que está hospedado dentro do Kaggle, mas olha que legal, ele tem toda a descrição, ó, entendendo o problema, ele tem o código aqui, ele roda, ele tem os outputs, as saídas do código. Pô, você consegue ver exatamente como o cara plotou cada gráfico, cara, e o que é legal? A gente é humano. Se a gente fizer uma analogia com um bebê, você para e pensa, como que um bebê aprende a andar, aprende a falar? É tentativa e erro. Pô, eu falo, a nossa natureza humana é uma natureza que precisa de prática. Um bebê não vai estudar uma gramática para depois falar, ele não vai ler a teoria de movimentos para começar a andar. Não, é tentativa e erro, ele cai, desequilibra. Só que desde pequeno no nosso DNA tem isso.
Então por isso que eu sou totalmente a favor, cara. Não tá entendendo 100% o que você tá fazendo? Vai fazendo, vai correndo atrás daquele conhecimento, porra, dá um pulo ali no Stack Overflow para te ajudar, mas bota a mão na massa. E eu falo, esses notebooks bem comentados aqui do Kaggle, cara, eles são muito perfeitos mesmo. Ele tem toda a descrição, então não é só código. E por último, eu queria falar o quê? Eu vivi muito tudo que todo mundo está vivendo em questão de frustração, não encontrar um curso prático. Os cursos que tinham prática, aqueles arquivos ficavam no HD para sempre, não serviam para nada. E, cara, não deveria ser assim. Isso deveria contribuir, porque a gente, quando aprende Data Science, está aprendendo, a gente não quer aprender só por aprender. Ou a gente quer botar em prática, quer construir um projeto, ou a gente quer mudar de carreira, a gente quer arranjar um emprego, e tudo isso envolve ir um passo além. E esse passo além é o quê? Cara, você se trabalhar, a sua marca, a divulgação, é você construir um portfólio, é trazer a situação, aprender a documentar. E a parte boa de ter sofrido tudo isso, por eu não ser programador e sair do zero e não encontrar cursos bons, há 4 anos atrás, é que eu consegui criar uma metodologia que ela está amparada em seguir um framework, poxa, em aplicar tudo na prática e você trabalhar um portfólio, que é o meu curso, meu treinamento Data Science na prática, que é um curso que eu abri para 50 pessoas, as inscrições de 6 a 13 de setembro, e que realmente, cara, você vai pegar a mão na massa sem perder tempo, sem ter que instalar nada, são aulas, notebooks, exemplos práticos, reais. E aqui está uma pequena descrição, quem tiver mais curioso para saber, também vou deixar o link dele aqui embaixo, dependendo da época que você estiver vendo, ele vai estar ocorrendo ou não já. Mas, poxa, eu passo tanto introdução a Data Science, manipulando dados com pandas, isso é a parte principal do curso, junto com visualização de dados, que correspondem a 70% do projeto, Machine Learning e criando um projeto do zero, sendo que a gente vai ter webinários ao vivo antes de cada módulo e trabalhando projeto de Data Science com o desafio do Kaggle, fraude de cartão, precificação de casa ao vivo. Então a gente vai pegar um notebook zerado ali, vai colocar na estrutura e lançar. E eu também preparei, eu falo, pô, nem só de hard skills vive o programador, o desenvolvedor, o cientista de dados. Eu preparei algumas coisas que eu considero que são extremamente importantes para a sua carreira como um todo. Você não é uma peça isolada, você tem que saber se comunicar. As pessoas têm que saber que você existe. Elas têm que saberem que você existe. Você tem que aparecer. Então eu coloquei bônus, você criando sua marca pessoal, você criar autoridade, você criar alcance, as pessoas saberem que você existe e que junto com você criando um perfil excelente no LinkedIn, quem acompanhou o meu webinário viu o que um perfil de LinkedIn bem feito fez. Para mim, assim, eu não estou procurando emprego, não estou procurando nada de carreira, mas a gente acaba sendo visto, assim, sendo encontrável, né, sendo rastreável. Esse é um outro bônus, e o bônus portfólio do zero, que eu preparei uma estrutura para você montar no seu GitHub, estrutura que impactante, assim. O meu principal portfólio é o blog hoje, mas um blog dá muito trabalho e não recomendo para você. Assim, o custo-benefício, dependendo do que você está querendo, você quer divulgar seu trabalho, um portfólio no GitHub. E para isso eu preparei um guia que você vai receber e a gente vai trabalhar totalmente junto. Aqui tem um pouco do depoimento do pessoal que me acompanha há um tempo mais, um pouco sobre mim mesmo. E, de qualquer jeito, eu queria falar, são 30 dias de garantia incondicional. Então, não gostou, não aprendeu, não teve tempo, poxa, não vai dar, vai viajar, perdeu o emprego, cara, não tem que justificar nada. Colocou ali, eu retorno. O importante é que eu quero formar a primeira turma, porque eu falo, chega de mais do mesmo, eu cansei daquela produção em massa, né, de curso de Data Science, e eu espero contribuir um pouquinho com isso. Então, principal aqui, o artigo está disponível, o link de tudo que eu mostrei aqui também está disponível. Eu espero você aí visitando o Sigmoid, e qualquer coisa deixa no comentário. Qualquer dúvida, me procura lá no LinkedIn, tranquilo? Valeu, um abraço para todo mundo.